Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No esconderijo do seu tabernáculo me ocultará, e sobre uma rocha me elevará. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu foste o meu auxílio. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você já sentiu um medo tão grande que parece que vai te consumir? Aquele medo que paralisa, que rouba o ar, que faz a gente duvidar de tudo, até de Deus. Talvez você esteja nesse momento cansado, ferido, achando que não tem mais saída. A dúvida invade sua mente. Será que Deus está mesmo comigo? Será que Ele me protege de verdade? Ou será que estou sozinho nesse vale escuro? Essa é a dor crua que abre o Salmo 27. O salmista não finge que não sente medo. Ele não finge que a vida está fácil. Ele está em crise, cercado de inimigos, ameaçado. Mas mesmo assim, ele declara com firmeza: o Senhor é minha luz e minha salvação. Aqui, luz não é só um clarão no escuro. É o guia que mostra o caminho. É o fogo que queima o medo, que dissolve as trevas dentro do peito. Salvação não é apenas ser salvo de perigo físico. É ser salvo da morte, do desespero, da solidão que destrói a alma. Quando ele diz, de quem terei medo, não está dizendo que nunca sentirá medo, mas que diante do Senhor, o medo perde seu poder. É como se ele dissesse, pode vir o que for que eu não vou sucumbir, porque tenho um refúgio que ninguém pode derrubar. Esse firme refúgio é um lugar seguro dentro do próprio Deus, onde o coração encontra paz, onde a alma encontra descanso mesmo em meio à tempestade. Essa verdade precisa tocar seu coração hoje, onde você estiver. Talvez você não tenha um exército inimigo físico contra você, mas sabe bem que existem batalhas invisíveis, a doença, a solidão, o medo do futuro, a culpa que corrói. Tudo isso pode ser um inimigo que quer te devorar, te fazer tropeçar. Mas a palavra aqui é clara. Quando você coloca o Senhor no centro, esses inimigos podem até se aproximar, mas eles não conseguem derrubar quem está seguro em Deus. Não é uma promessa de vida sem problemas, mas uma promessa de vida com Deus, que transforma o medo em coragem, o desespero em esperança. É um convite para você olhar para além das circunstâncias, para olhar para aquele que é luz, salvação e refúgio. Agora pense, onde está o seu refúgio hoje? Em quem você confia quando o medo vem te dominar? Será que você tem buscado essa luz e essa salvação que só Deus oferece? Ou tem tentado enfrentar tudo sozinho, com as próprias forças? Jesus Cristo na cruz mostrou o maior refúgio. Ele tomou o nosso lugar no sofrimento, carregou o nosso medo,
venceu a morte para que pudéssemos viver firmes, sem medo, mesmo nas piores horas. Não é uma promessa vazia. É uma certeza que você pode agarrar com toda a força, mesmo que sua alma esteja cansada. Permita que essa luz de Deus quebre as trevas do seu coração. Permita que essa salvação transforme o seu medo em confiança. E saiba que você não está sozinho. Deus é o seu abrigo seguro e nele você pode descansar. Quando os malfeitores, meus inimigos e adversários, se aproximam para me devorar, tropeçam e caem. Didi. Imagine a cena. Você cercado por quem quer te fazer mal, gente que não deseja nada de bom para você. São inimigos reais ou invisíveis. Pode ser um problema financeiro, uma doença, um relacionamento tóxico, uma voz interior que insiste em te derrubar. Eles vêm com força, com intenção clara de te destruir, de te fazer desistir. Eles querem te devorar. Mas o salmista revela algo surpreendente. Ele diz que esses inimigos, mesmo quando avançam, tropeçam e caem. Não é uma derrota por sorte ou acaso, é porque Deus está com ele, protegendo cada passo, segurando a sua vida. É a mão firme de Deus que faz o mal perder a força diante de quem confia nele. Se você está passando por momentos de ataque, de tentação, de crise, essa palavra é para você. Não importa o quanto o mal pareça forte e próximo, ele não tem a última palavra. Deus é maior. Ele é aquele que segura você quando suas pernas querem fraquejar. O tropeço dos inimigos também revela uma verdade dura. O mal nunca é invencível. Ele sempre tem um limite, porque o Senhor soberano está no controle. Mesmo quando o mundo parece estar contra você, quando tudo conspira para te derrubar, há uma força maior que protege seu caminho. Essa proteção não é mágica, não é ilusão. Ela tem um custo, tem um nome. Jesus Cristo, que sofreu, lutou e venceu para que você pudesse experimentar essa vitória. Ele conhece o peso da dor, da injustiça, do abandono, porque ele mesmo foi rejeitado e caluniado. Mas ele venceu tudo isso para que você pudesse viver com esperança. Isso não significa que você não vai sentir medo, nem que nunca vai cair. Mas mesmo quando o medo vem, mesmo quando a queda acontece, o que importa é quem te levanta, quem segura sua mão e impede que você se perca no abismo. Deus é esse levantador, esse protetor firme. Você já sentiu que seus inimigos, os problemas, as tristezas estavam te cercando? Que parecia que não havia saída? Essa palavra do Salmo é um convite para olhar para além do que você vê. Deus está na luta com você. Ele faz com que os inimigos que avançam tropeçam, que não alcancem seu objetivo final. A vitória é certa, porque quem te guarda é maior do que tudo o que pode te atacar. Salmo 27:3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim terei confiança. Quando a vida se transforma numa batalha, é fácil deixar o medo dominar o coração. Você pode estar cercado de dificuldades tão grandes que parecem um exército pronto para atacar de todos os lados. Pode ser um problema que não tem solução, uma doença que não cessa, um abandono que dói fundo. Tudo isso é como uma guerra que levanta suas armas contra você. O salmista, porém, mostra um caminho diferente para quem está nessa situação. Ele não deixa o medo vencer o coração. Mesmo com um exército diante dele, ele escolhe não temer. Mesmo com a guerra declarada contra sua vida, ele mantém a confiança. Essa é uma escolha difícil, que só é possível quando você deposita sua confiança no Senhor, porque o próprio Deus é a nossa força. É fácil pensar que a fé é simplesmente um sentimento bom que nos ajuda a passar pelas dificuldades. Mas aqui o salmista mostra que a fé é uma decisão firme, um posicionamento interno diante da tempestade.
não é negar o perigo, não é fingir que está tudo bem, mas é resistir com coragem, porque você sabe em quem confiou. Você que está passando por sua própria guerra, por seu próprio exército, sabe que o medo muitas vezes é a primeira reação. Mas esta palavra é para te lembrar que o medo não precisa dominar. Você pode escolher a confiança. E essa confiança só existe quando sabemos que não estamos sozinhos, que o Deus que nunca falha está ao nosso lado. Jesus passou pela pior guerra, a guerra contra o pecado, a dor e a morte. Ele sofreu, foi traído, rejeitado e carregou em si todo o peso do mal. Mesmo assim, ele venceu a morte na cruz. Essa vitória é o fundamento da nossa confiança. Quando você olha para Jesus na cruz, você vê o maior exército derrotado. E você tem a segurança de que Deus é maior que qualquer problema. Essa confiança firme, apesar das circunstâncias, é um remédio poderoso para o coração ferido. É um escudo que protege sua alma da ansiedade e do desespero. Mas ela não é algo que você conquista sozinho. É um dom que Deus concede a quem o busca de verdade. Agora, reflita. Você tem permitido que o medo tome conta do seu coração? Ou tem deixado que a confiança em Deus cresça dentro de você, mesmo quando tudo parece estar contra? A escolha está diante de você, e o salmista nos convida a afirmar essa decisão de fé todos os dias. O exército pode vir, a guerra pode se levantar, mas o seu coração não precisa ceder ao medo. Deus é seu comandante, seu defensor. Ele luta por você e com você. Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua presença no seu templo. Que neste versículo, o salmista revela o desejo mais profundo do seu coração: estar perto de Deus, morar na casa do Senhor, contemplar sua bondade e buscar sua presença todos os dias. Esse pedido não é apenas um desejo religioso vazio, é uma expressão de uma alma que já experimentou a fragilidade da vida e sabe onde está o verdadeiro refúgio. Morar na casa do Senhor simboliza estar em comunhão constante com Deus, vivendo debaixo do seu cuidado, sua proteção e seu amor. Para quem vive em meio às dores, às dificuldades, estar com Deus é o maior conforto que se pode desejar. É como se o salmista dissesse: tudo o que eu quero é estar perto de ti, Deus, porque só em ti eu encontro paz e força. Esse pedido é para ser vivido por nós também. Em meio ao caos, à angústia e à dor, a presença de Deus é o lugar onde podemos respirar fundo, onde nossas feridas são tocadas e começam a cicatrizar. Quando buscamos a Deus de verdade, Ele se revela. Sua bondade se torna evidente, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Mas essa busca não é fácil. Viver em comunhão com Deus exige renúncia, fé e perseverança. O salmista sabe disso, por isso faz dessa busca uma prioridade diária, não algo passageiro ou ocasional. Ele não quer apenas momentos rápidos de oração, mas uma vida inteira dedicada a Deus. Você já sentiu essa vontade de estar perto de Deus, de sentir sua presença real na sua vida? Ou será que às vezes você se distancia dele, buscando soluções rápidas ou consolo em outras coisas que não trazem paz verdadeira? Jesus é a nossa porta para essa casa do Senhor. Ele nos convida a entrar e ficar com Ele, a descansar no seu amor. Quando você se volta para Jesus, começa a experimentar essa bondade e essa presença de Deus, que sustentam nos dias difíceis. Essa intimidade com Deus muda tudo. Ela não promete uma vida sem problemas, mas uma vida onde, mesmo nas lutas, você sente a mão de Deus te segurando, a luz dele iluminando seu caminho e o coração cheio de esperança. Neste momento, faça essa oração: Senhor, ensina-me a buscar a tua presença todos os dias, a morar na tua casa e a contemplar a tua bondade.
que eu nunca perca o desejo de estar contigo. Lembre-se, o maior refúgio e o maior consolo estão na presença de Deus. Ali você pode ser verdadeiro, levar suas dores e encontrar descanso para a alma cansada. Salmo 27:5. Pois ele me esconderá em seu abrigo no dia da adversidade e me protegerá no seu tabernáculo, no alto da rocha me pôs. Aqui o salmista fala da proteção de Deus como algo seguro, firme e pessoal. Ele usa imagens poderosas para mostrar o quanto Deus cuida de quem nele confia. Esconder-me em seu abrigo no dia da adversidade é uma promessa de refúgio, um lugar onde ninguém pode alcançar, um lugar seguro dentro da presença de Deus. Você já sentiu o mundo desabar? Aqueles dias onde parece que tudo dá errado, onde a tristeza, o medo e o sofrimento parecem esmagar você. O salmista nos assegura que Deus nos esconde nesses momentos. Ele não abandona nem deixa que o mal nos alcance no fundo do nosso desespero. Além disso, Deus protege no seu tabernáculo. Pense no tabernáculo como um lugar sagrado, o centro da presença de Deus, onde Ele habita. Estar protegido ali é estar sob o olhar e o cuidado direto do Senhor, longe dos perigos e ameaças. A imagem final de "no alto da rocha me pôs" mostra estabilidade e segurança. A rocha é firme, inabalável, e estar no alto dela significa ter uma visão clara e proteção total contra o perigo que ronda abaixo. Deus não apenas esconde e protege, mas Ele coloca seu povo em posição de vantagem e segurança. Essa proteção, contudo, não significa ausência de problemas. Ela significa que mesmo quando a tempestade vem, o Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Ele não te deixa sozinho para enfrentar a dor, mas te sustenta com o poder da sua presença. Jesus é a perfeita expressão desse abrigo seguro. Na cruz, Ele tomou sobre si toda a nossa adversidade para que pudéssemos encontrar em Deus essa proteção. Ele é o nosso esconderijo seguro, o nosso lugar de descanso em meio ao caos. Se você está sofrendo, lembre-se, você não está só e há um lugar onde você pode se esconder e ser protegido. É a presença de Deus, firme e constante, que não falha, que não abandona. Hoje, confie nessa promessa. Mesmo quando tudo parecer perdido, Deus está te escondendo, te protegendo, te colocando em segurança. Ele é a rocha que não se move, onde seu coração pode descansar. Salmo 27:6. Agora minha cabeça se ergue sobre os meus inimigos ao meu redor, e oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Esse versículo traz uma mudança de cenário. Depois de descrever proteção, abrigo e segurança, o salmista fala de vitória. Minha cabeça se ergue sobre os meus inimigos ao meu redor. É uma imagem de triunfo, de superação, de quem já não está mais abatido ou com medo. A cabeça erguida é sinal de coragem e confiança renovada. Ela revela que o crente, mesmo cercado por adversidades, não está derrotado. Ele está de pé, com dignidade e olhando para os seus inimigos com firmeza, porque sabe que Deus o sustenta. Mas essa vitória não é motivo para orgulho humano. O salmista logo declara que seu próximo passo é oferecer sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo e cantar louvores ao Senhor. Ele reconhece que toda vitória vem de Deus e é para Deus que ele oferece sua gratidão. Você que está sofrendo, que se sente oprimido e sem forças, saiba que a vitória pode estar mais perto do que imagina. Deus pode transformar seu sofrimento em vitória e dar a você a coragem para levantar a cabeça, mesmo quando tudo parece perdido. No entanto, essa vitória só é verdadeira quando é acompanhada de gratidão a Deus. Não basta superar o problema, é preciso reconhecer quem fez isso possível. O salmista nos ensina que o louvor nasce da experiência com Deus, da certeza da sua presença e do seu cuidado. Jesus é o exemplo maior dessa vitória que nasce do sofrimento.
Ele enfrentou a morte, a rejeição, a dor, mas ressurgiu em glória. E essa vitória é compartilhada com todos que creem nele. Por isso, mesmo nos momentos mais difíceis, você pode cantar louvores porque Jesus venceu por você. Levantar a cabeça diante dos problemas não é sinal de orgulho, mas de fé que supera o medo e a dor. É declarar que Deus é maior do que qualquer adversidade. Você está pronto para erguer sua cabeça, deixar o medo para trás e louvar a Deus mesmo na luta? Essa é a caminhada do cristão. Enfrentar a vida com fé, coragem e gratidão. Salmo 27, 7. Ouvi, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. Aqui o salmista nos apresenta uma oração direta, íntima e urgente. Ele não está pedindo algo com palavras complicadas ou filosóficas, mas simplesmente clama a Deus, pedindo para que o Senhor ouça sua voz, tenha misericórdia e responda. Você que está sofrendo, talvez se sinta sozinho, abandonado, como se suas palavras não alcançassem ninguém. Esse versículo mostra que Deus está atento ao nosso clamor, mesmo quando parece que ninguém mais escuta. A palavra misericórdia é central aqui. Misericórdia não é apenas sentir pena, é agir para aliviar a dor, é ter compaixão ativa. É o amor de Deus que age para mudar a situação do que sofre, mesmo quando não há mérito ou justiça humana envolvida. Clamar a Deus é reconhecer a própria limitação e a grandeza do Senhor. É admitir que precisamos dele e que só ele pode responder verdadeiramente às nossas angústias. Jesus ensinou seus discípulos a orar assim, com sinceridade e fé. Ele mesmo no Getsêmani clamou a Deus em sua aflição. O nosso clamor é uma forma de nos aproximar de Deus, de colocar diante dele tudo que nos pesa. Mas essa oração também traz um desafio: esperar pela resposta de Deus com paciência e confiança, mesmo quando a demora parece longa e a situação não muda imediatamente. Você tem coragem de clamar assim, de derramar seu coração diante de Deus, esperando que Ele te ouça e responda? Não há vergonha em pedir ajuda ao Senhor, porque Ele é nosso refúgio e força. Lembre-se, seu clamor não é em vão. Deus ouve, tem misericórdia e age. Pode ser que a resposta não venha no tempo que você espera, mas ela virá e trará paz, força e redenção. Salmo 27, 8. Meu coração disse a você: procure a minha face. Senhor, eu busco a sua face. Esse versículo revela a profundidade do desejo do salmista por Deus. O coração fala e responde: procure a minha face. E o salmista responde com uma declaração simples e poderosa: Senhor, eu busco a sua face. É um diálogo íntimo, um chamado e uma resposta que mostram uma busca intensa e verdadeira. Buscar a face de Deus é desejar encontrá-lo, conhecê-lo de forma pessoal e profunda. Não se trata de um encontro superficial, mas de um anseio pela presença real, pelo relacionamento autêntico com o Senhor. Para quem sofre, essa busca é uma fonte de esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, o coração pode se voltar para Deus e dizer: eu quero estar perto de ti, eu preciso de ti. Essa busca é corajosa porque envolve se expor, se mostrar vulnerável diante de Deus. É admitir que sem Ele não há sentido, nem força. O salmista não foge da realidade da sua dor, mas encara e ainda assim volta para Deus, procurando sua face. Jesus é o exemplo máximo dessa busca pela face do Pai. Durante sua vida na terra, ele viveu em constante comunhão com Deus, buscando a vontade do Pai em tudo. Essa busca é o que nos fortalece para enfrentar qualquer sofrimento. Para você que está passando por momentos difíceis, essa palavra é um convite. Mesmo no meio da dor, busque a face de Deus. Ele não se esconde de quem o procura sinceramente. Ele quer se revelar, trazer consolo e força para sua alma. Buscar a face do Senhor é buscar a verdadeira vida, porque só Ele pode preencher o vazio do coração humano.
Salmo 27:9. Não esconda de mim o seu rosto, não rejeite com ira o seu servo, você tem sido o meu auxílio. Não me abandone, nem me deixe, ó Deus da minha salvação. Neste versículo, o salmista expressa uma angústia profunda. Ele suplica para que Deus não esconda o seu rosto, não o rejeite com ira e não o abandone. Essa oração revela a vulnerabilidade do homem diante do seu Deus, mostrando que a relação com Deus é real, intensa e marcada por momentos de dúvida e medo. Sentir que Deus esconde o rosto é sentir-se invisível, esquecido, como se não houvesse mais esperança. Para quem sofre, essa experiência pode parecer um abandono total, um silêncio cruel em meio ao desespero. Mas o salmista nos mostra que é possível levar essa dor a Deus em oração, e isso é uma expressão de fé. Ele lembra a Deus que ele tem sido seu auxílio. Essa lembrança é poderosa porque fala de um passado de cuidado e proteção, de um Deus que não abandona seu povo. Essa memória fortalece a oração. Mostra que a confiança não está perdida, mesmo quando o presente é difícil. A frase, ó Deus da minha salvação, revela o centro da esperança do salmista. Deus é o único que salva, que pode transformar a dor em vitória, que pode trazer luz onde há escuridão. Mesmo na angústia, ele volta a clamar para que Deus não o deixe. Você que sente essa sensação de abandono, saiba que Deus entende sua dor e quer ouvir seu clamor. Não é pecado duvidar ou sentir medo, mas é pecado fechar o coração para Deus. Leve suas dúvidas a Ele. Ele não se afasta de quem o busca. Jesus também viveu esse sentimento na cruz quando clamou: "Por que me desamparaste?" Isso mostra que ele entende a dor humana e que mesmo no silêncio de Deus há um propósito de redenção. Esse versículo nos desafia a continuar firmes na fé, mesmo quando Deus parece distante, porque Ele é a nossa salvação e não nos abandonará para sempre. Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Esse versículo é um dos mais impactantes do Salmo, pois fala sobre abandono familiar, algo que dói profundamente no coração humano. A rejeição dos pais é uma das maiores feridas que alguém pode sofrer. Para muitos, a família é o principal lugar de segurança e amor. Quando isso falta, o sentimento de solidão e desamparo pode ser devastador. O salmista reconhece essa dor, mas encontra uma verdade que dá esperança. Mesmo que os pais o abandonem, o Senhor o acolherá. Aqui, Deus é apresentado como o Pai que nunca falha, que nunca rejeita, que sempre está presente para cuidar, proteger e amar. Para quem sofre com abandono, rejeição ou solidão, este versículo é uma promessa de consolo real. Deus é aquele que nunca abandona, aquele que acolhe com amor incondicional, que recebe o aflito e o cansado com braços abertos. Jesus, como Filho de Deus, também experimentou o abandono e a rejeição. Na cruz, ele carregou a dor da rejeição humana para nos dar a certeza de que nunca estaremos sozinhos quando confiamos nele. Essa verdade transforma vidas porque mostra que a verdadeira família está em Deus. Ele é nosso Pai eterno, que nos ama e cuida, mesmo quando o mundo e as pessoas próximas falham. Se você sente que foi abandonado, rejeitado, que não tem mais ninguém, lembre-se, Deus está ao seu lado, pronto para te acolher, dar conforto e amor que ninguém pode tirar. Confie nessa promessa e busque esse abraço divino que cura as feridas mais profundas da alma. Salmo 27:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Aqui o salmista clama a Deus por direção e proteção. Ele reconhece que precisa ser ensinado no caminho certo, pois sua caminhada está cercada de inimigos, de perigos reais. Esse pedido é humilde, porque ele admite que sozinho não sabe qual caminho seguir, que precisa da orientação divina para andar em segurança. Para quem sofre, essa oração é um exemplo valioso. Na dor e na confusão, o caminho parece escuro.
E os inimigos, que podem ser pessoas, circunstâncias ou até mesmo a própria dúvida, ameaçam nos derrubar. Mas a voz do salmista nos lembra que podemos pedir a Deus para nos ensinar e guiar. Buscar a direção do Senhor é mais que um pedido para evitar problemas. É desejar caminhar segundo a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. É buscar uma vida alinhada com Deus, mesmo quando o mundo tenta nos fazer cair. Jesus também ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seguir a Jesus é andar numa vereda segura, mesmo quando enfrentamos perseguição e sofrimento. A proteção do Senhor não garante que o problema desapareça, mas garante força para atravessá-lo. Você que está perdido, cansado, cercado de dificuldades, peça a Deus para te ensinar o caminho. Ele é fiel para responder e para guiar. Não é vergonha pedir direção, é sinal de fé. Além disso, pedir para ser guiado por uma vereda segura é um pedido para que Deus prepare o caminho, afaste o mal e proteja contra os ataques do inimigo. É confiar que o Senhor está no controle, mesmo quando não podemos ver. Que essa oração do salmista seja sua oração hoje. Senhor, ensina-me, guia-me, protege-me, porque só nele encontraremos paz e segurança verdadeira. Salmo 27, 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois falsas testemunhas se levantaram contra mim, respirando violência. Dei. Aqui, o salmista revela o perigo real e concreto que enfrenta. Seus adversários querem lhe fazer mal, e contra ele se levantam falsas testemunhas, pessoas que falam mentiras e acusam injustamente, agindo com violência e maldade. Essa situação é muito comum em nossas vidas, especialmente para quem sofre. Muitas vezes, além da dor interna, enfrentamos ataques externos. Pessoas que mentem sobre nós, nos julgam injustamente, espalham calúnias e nos empurram para situações difíceis. A sensação de estar cercado por inimigos é sufocante, mas o salmista não se entrega à vontade dos adversários. Ele clama a Deus para protegê-lo, para que não seja entregue a essas mãos cruéis e injustas. Isso mostra sua firmeza na fé e sua confiança no poder de Deus para livrá-lo. Para você que está passando por acusações, difamações ou injustiças, este versículo traz consolo e força. Deus conhece a verdade, vê o que está escondido e é justo para defender os seus. Ele não permite que a injustiça prevaleça para sempre. A palavra falsas testemunhas lembra o que Jesus enfrentou no julgamento diante das autoridades. Homens mentirosos tentaram condená-lo, mas ele permaneceu firme, cumprindo a vontade do Pai. Isso nos mostra que mesmo na pior injustiça, Deus está presente e no controle. Respirar violência é uma imagem forte para descrever a maldade que os inimigos sentem. Isso mostra que a luta do salmista não é só física, mas espiritual e emocional. Os inimigos querem destruir sua reputação, sua paz, sua vida. Mas a fé no Senhor é a arma mais poderosa para enfrentar essa violência. Pedir a proteção de Deus é um ato de coragem e humildade, reconhecendo que sem Ele estamos vulneráveis. Jesus nos ensinou que a verdadeira vitória não está em evitar o conflito, mas em permanecer firme em Deus, confiando que Ele fará justiça a seu tempo. A injustiça pode parecer que triunfa, mas no final, Deus é justo e fiel. Se você sofre acusações falsas, saiba que Deus não ignora sua dor. Ele está atento e agirá para defender seu nome e sua vida. Continue firme, buscando refúgio no Senhor. Além disso, esse versículo nos desafia a sermos verdadeiros em nossas palavras e ações. Se até o salmista enfrenta falsas testemunhas, quanto mais precisamos cuidar para não sermos fonte de injustiça para o próximo. A luta contra a mentira e a violência é real, mas a justiça de Deus é maior e eterna. Confie nessa justiça divina,
pois ela é a base de nossa esperança e segurança. Salmo 27:13. Eu teria desmaiado se não acreditasse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Daqui, o salmista expõe uma verdade profunda sobre sua fé. Ele reconhece que, se não tivesse esperança na bondade de Deus, seu desânimo teria sido total. Ele teria desmaiado, ou seja, desistido, sucumbido diante da dor e do perigo. Essa frase mostra a fragilidade humana, mas também a força que vem da confiança em Deus. Viver entre inimigos, enfrentar perigos, falsas acusações e o abandono da própria família são motivos suficientes para o desespero. Mas o salmista escolhe acreditar, escolher a esperança. Ele crê que verá a bondade do Senhor na terra dos viventes, isto é, nesta vida, não apenas no céu. Ele acredita que Deus age no presente, que Ele manifesta seu cuidado e seu amor no meio da luta. Para você que está sofrendo, essa é uma lição essencial. A fé verdadeira não nega a dor, não finge que está tudo bem, mas escolhe confiar em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Essa esperança é como um fio que nos mantém firmes, que impede o desmoronamento da alma. Muitos que sofrem acreditam que a bondade de Deus só será vista no céu, depois da morte. Mas o salmista mostra que Deus pode e quer agir aqui e agora, na vida real, para trazer livramento, consolo e vitória, mesmo que não seja do jeito que esperamos. Essa esperança não é uma ilusão, mas uma convicção fundamentada na experiência com Deus. Ele é fiel e justo para cumprir suas promessas. E mesmo quando o sofrimento não acaba, podemos ver pequenos sinais de sua bondade. Um consolo, uma ajuda, uma força inesperada. Jesus Cristo é a maior demonstração da bondade de Deus entre os viventes. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, mesmo que o mundo insista em nos tirar essa vida. Ele é o nosso exemplo e nossa esperança. Se a sua alma está cansada, desanimada, se você sente vontade de desistir, lembre-se deste versículo. Acredite na bondade do Senhor, na sua presença constante e no seu poder para transformar a situação. Essa fé traz paz para o coração, mesmo no meio da tempestade. Ela é o que impede o desmaio da alma, o que sustenta quando tudo parece ruir. Que essa convicção renove sua esperança hoje, fazendo você olhar para frente, confiando que Deus fará justiça, trará paz e manifestará sua bondade no seu caminho. Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Este é um chamado claro, uma ordem para quem sofre e está cansado. Espere no Senhor. O salmista não está falando de uma espera passiva, resignada, mas de uma espera ativa, firme, cheia de coragem e força. Esperar no Senhor significa confiar que Ele é fiel, que Ele virá ao tempo certo e que, enquanto isso, não devemos desistir. Para quem vive o sofrimento, a espera pode ser o momento mais difícil. Esperar quando tudo parece ruim, quando a dor aperta, quando a injustiça parece triunfar. Mas o salmista nos mostra que é possível ser forte e corajoso, mesmo nesse tempo de espera. A força não vem das circunstâncias, nem de nós mesmos, mas do Senhor. Ser forte é um desafio para a carne, para a nossa fraqueza humana. É preciso coragem para continuar, para não se deixar abater pelo medo ou pela tristeza. Essa coragem é fruto da confiança em Deus, da certeza de que Ele está no controle e que não nos abandonará. O convite para esperar no Senhor aparece 2 vezes, enfatizando sua importância. Essa repetição é um lembrete. A espera é um ato contínuo, diário, que exige fé renovada a cada momento. Jesus também nos ensinou sobre esperar com paciência e confiança, mesmo diante da cruz, mesmo diante da morte. Ele confiou no Pai até o fim. E essa confiança nos serve de exemplo para a nossa própria jornada.
Se você está cansado de esperar, que este versículo seja um socorro para a sua alma. Não desista. Mantenha seus olhos em Deus, mesmo quando não vê respostas imediatas. Sua força e coragem vêm dele. A espera em Deus é o terreno fértil onde a fé cresce e se fortalece. É onde aprendemos a depender verdadeiramente do Senhor, a reconhecer nossa limitação e a celebrar o poder dele. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Essas palavras são como um escudo para a sua alma, um abraço que te levanta e te faz seguir adiante. O Senhor é fiel para cumprir suas promessas e para renovar suas forças a cada dia. Ele não falhará com você. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Dor, solidão, medo. Às vezes, a vida parece um deserto sem fim. Você já se sentiu assim? Sozinho, perdido, sem saber para onde ir, sem forças para continuar? Neste exato momento, a pergunta que pesa no coração é: quem realmente cuida de mim quando tudo desaba? O Salmo 23 começa com uma declaração simples, mas poderosa. O Senhor é o meu pastor. Não é um líder distante, nem um juiz severo. É um pastor, alguém que cuida, guia e protege com amor e atenção pessoal. Ele é aquele que sabe o nome das suas ovelhas e não as abandona. Quando diz, nada me faltará, o salmista não está prometendo uma vida sem problemas, sem sofrimento, mas está dizendo que no meio das dificuldades, Deus supre o essencial: proteção, sustento, paz. Ele garante que mesmo no deserto da vida, o cuidado do Senhor é completo. O pastor da antiguidade não apenas levava as ovelhas a pastos verdes, ele as protegia de perigos, buscava as perdidas, cuidava das feridas. Deus faz o mesmo por você hoje. Ele não ignora a sua dor, nem permite que você se perca. Este versículo nos desafia a confiar nessa provisão e cuidado, mesmo quando tudo parece faltar: dinheiro, saúde, segurança, amor. No fundo, nada disso é realmente suficiente sem a presença constante de Deus, o verdadeiro pastor. Jesus, o bom pastor, deixou sua vida por suas ovelhas. Ele conhece a dor, o medo e a solidão que você sente. Ele é o pastor que te chama pelo nome no silêncio do seu sofrimento e oferece descanso. Se sua alma está cansada, este é um convite para repousar no Senhor, para deixar que Ele cuide das suas feridas e suprir o que você não consegue. Não é uma promessa de uma vida sem cruz, mas de um cuidado que sustenta em meio a ela. Aqui começa a história da sua redenção. Um caminho de esperança que atravessa os vales escuros com a certeza de que o pastor está contigo, guiando cada passo. Salmo 23, 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Rodai System. Imagine um campo verdejante, onde a grama é macia e fresca, um lugar onde não falta alimento e a paz está no ar. É nesse cenário que o pastor conduz suas ovelhas para descansar e se alimentar. No Salmo 23, essa imagem representa o cuidado terno e constante de Deus por você, mesmo nos dias difíceis. Quando a vida te esgota, quando o cansaço aperta, Deus não te abandona na luta. Ele te leva para um lugar de descanso. Descanso não é fraqueza, não é desistir da batalha, mas é reconhecer que você precisa de pausa, de recuperação para continuar caminhando. A água tranquila simboliza paz e segurança.
Nas águas calmas, não há medo de afogar-se, não há turbulência. Deus te guia para um lugar onde sua alma encontra serenidade, mesmo que ao redor haja tempestades. Ele é quem controla a tormenta e não permite que você se afogue no desespero. Para quem sofre, essa promessa é um bálsamo. Muitas vezes, o sofrimento nos rouba a paz e a força, mas Deus oferece o descanso necessário para renovar o espírito e o corpo. Ele não nos deixa sozinhos para lutarmos com nossas próprias forças. O pastor sabe exatamente o que você precisa: alimento, descanso, paz. Ele cuida para que você não apenas sobreviva, mas viva com esperança e força. Essa é a bondade de Deus que sustenta quem caminha em meio à dor. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é uma promessa viva para você hoje. Não tente enfrentar tudo sozinho. Entregue sua fadiga, suas preocupações, seu desânimo ao Senhor. Ele não apenas oferece descanso, mas também renova as forças para que você continue firme, passo a passo, confiando que Ele está à frente, preparando o caminho. O cuidado de Deus não é distante ou impessoal. Ele é um pastor atento, que percebe quando você está cansado e te conduz a um lugar seguro, onde sua alma pode se recuperar. Se você se sente exausto, sem forças, esta palavra é para você. Permita-se ser conduzido pelo pastor, descanse em sua presença, beba da água tranquila que só Ele oferece. Aqui está o convite para você que vive em meio à luta. Confie no cuidado de Deus e deixe que Ele restaure sua alma. Não há descanso maior do que estar aos cuidados do Senhor. Salmo 23, 3. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que significa para você ser restaurado? Quando estamos cansados, feridos ou perdidos, a restauração é o ato de Deus de trazer de volta aquilo que parecia perdido. A força, a esperança, a alegria, o propósito. O salmista diz: restaura-me o vigor. Essa palavra revela uma profunda necessidade humana, a necessidade de ser renovado para continuar vivendo. Nos momentos em que a alma está abatida, quando o sofrimento rouba o ânimo, é Deus quem vem para renovar as forças. Não é algo que vem do nosso próprio esforço ou da nossa vontade fraca, mas uma obra do Senhor em nosso interior. Ele sabe exatamente o que precisamos para nos levantarmos e prosseguirmos. Mas a restauração não é apenas física ou emocional, é também espiritual. Deus nos guia nas veredas da justiça, ou seja, nos caminhos que são corretos e bons diante dele. Ele não nos deixa caminhar perdidos, sem direção, mas nos conduz por um caminho seguro, alinhado à sua vontade. Essa orientação é por amor do seu nome. Isso significa que Deus age não apenas pelo nosso bem-estar, mas também para preservar a glória do seu nome. Sua justiça e fidelidade são manifestas em nosso caminho quando confiamos nele. Para quem sofre, essa restauração é fundamental. Muitas vezes, a dor nos faz questionar se vale a pena continuar, se Deus ainda está conosco. Mas esse versículo é um lembrete poderoso de que o Senhor não nos abandona. Ele intervém para renovar nossa vida e para guiar nossos passos, mesmo quando não conseguimos enxergar a direção. Jesus é o exemplo perfeito desse cuidado restaurador. Ele veio para dar vida em abundância, para curar os quebrantados, para nos levar por caminhos de justiça e paz. Ele carrega nossa dor para que possamos experimentar a verdadeira restauração. Se você se sente esgotado, perdido ou desanimado, saiba que pode buscar essa restauração no Senhor. Não há pecado, medo ou dificuldade que impeça Deus de renovar sua força e te guiar com segurança. Não permita que o desânimo defina sua jornada. Lembre-se de que Deus está trabalhando em você, restaurando o que foi perdido, te dando coragem para seguir no caminho certo.
Esse versículo traz esperança para o coração cansado. Deus quer restaurar você e te guiar pela justiça, para que sua vida seja um testemunho vivo do poder e do amor dele. Salmo 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Este versículo é um dos mais poderosos e consoladores de toda a Bíblia. Ele revela uma verdade profunda sobre a experiência do sofrimento humano e a presença constante de Deus, mesmo nas piores horas da vida. Quando o salmista fala em vale de trevas e morte, está descrevendo momentos de escuridão intensa, onde o medo, a dor e a solidão parecem dominar. Pode ser uma doença grave, uma perda irreparável, uma situação que nos deixa sem saída e completamente vulneráveis. Esse vale simboliza a caminhada difícil, a crise que parece esmagar a alma. Mas a reação do salmista é surpreendente. Não temerei perigo algum. Ele não está negando a gravidade da situação, nem dizendo que a dor não existe. Pelo contrário, ele reconhece o perigo, mas afirma que o medo não o dominará. Por quê? Porque Deus está com ele. A presença do Senhor é a garantia mais segura de proteção e conforto. Mesmo que o mundo ao redor pareça um caos, mesmo que a morte pareça iminente, a presença de Deus dá força para seguir em frente. Ele não nos deixa sozinhos, mesmo quando tudo parece perdido. A vara e o cajado eram ferramentas usadas pelo pastor para guiar e proteger as ovelhas. A vara servia para afastar predadores e disciplinar. O cajado para apoiar e resgatar as ovelhas perdidas. Deus usa sua autoridade para proteger você e sua mão amorosa para te amparar nos momentos de fraqueza. Esse versículo fala diretamente para quem vive em meio à angústia, ao medo da morte, à dor profunda. Ele diz que você não está sozinho, que pode enfrentar o pior sem se entregar ao desespero, porque o Senhor está contigo. Jesus mesmo passou por vales sombrios, enfrentou a morte na cruz e ali mostrou que a vitória é possível mesmo nas trevas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se você está vivendo um vale escuro agora, este versículo é um convite para não se entregar ao medo, mas para confiar no cuidado constante e protetor de Deus. Ele está contigo, mesmo quando você não sente, mesmo quando a dor parece sufocar. Você não precisa temer o que vem, porque o Senhor segura sua mão, guia seus passos e protege seu coração. Esta é a verdadeira coragem que nasce da fé. Não a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está com você no vale. Salmo 23:5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Neste versículo, o salmista apresenta uma cena que parece contradizer a situação difícil que vive. Um banquete, honra, unção e um cálice cheio até transbordar. Tudo isso à vista dos meus inimigos. Essa imagem traz uma mensagem profunda sobre a proteção e o cuidado de Deus, mesmo diante das adversidades. Quando enfrentamos inimigos, sejam eles pessoas que nos perseguem, circunstâncias que nos ameaçam ou nossos próprios medos e dúvidas, podemos nos sentir vulneráveis, expostos e desamparados. Mas o Senhor vai além do que imaginamos. Ele prepara um banquete para nós, justamente na presença desses inimigos. Isso significa que Deus nos sustenta, nos honra e nos capacita publicamente, mostrando que o poder dele é maior do que qualquer ameaça. O banquete é um símbolo de provisão, de celebração e de vitória. É como se Deus dissesse: mesmo quando tentarem te derrubar, eu te levantarei e te farei prosperar. É um convite para confiar na fidelidade de Deus, que não nos deixa sozinhos na batalha. Ungir a cabeça com óleo era um ato de honra e consagração. Era sinal de escolha, proteção
e bênção. Deus não apenas cuida de nós, Ele nos escolhe, nos torna especiais, nos envolve com sua presença e seu poder. Em meio à luta, Ele nos distingue e nos capacita para continuar firmes. Fazer o cálice transbordar é uma imagem de abundância. Deus não dá o mínimo necessário para a sobrevivência. Ele derrama bênçãos em abundância para que tenhamos mais do que precisamos. Isso inclui paz, alegria, força e esperança. Para quem sofre, este versículo é um lembrete poderoso. Não importa quem ou o que esteja contra você, Deus é maior e pode te honrar diante de todos. Ele é o Deus que transforma sofrimento em vitória e desespero em celebração. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir essa missão, levar vitória aos oprimidos, libertar os cativos e restaurar os quebrantados. Ele é a unção viva que pode fazer seu coração transbordar de esperança, mesmo em meio à dor. Se você se sente derrotado ou desprezado, esta palavra é para você. Deus te honra, te escolhe e te abençoa abundantemente, mesmo que ninguém mais veja. Permita-se beber dessa provisão divina, desse banquete de bênçãos, e saiba que sua vida está nas mãos daquele que vence todas as batalhas por você. Salmo 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Este é o verso final do Salmo 23, uma afirmação de fé que encerra o cântico com uma certeza inabalável. A bondade e a fidelidade de Deus estarão conosco todos os dias de nossa vida. A bondade de Deus se manifesta em sua misericórdia, cuidado constante e compaixão mesmo quando erramos. É a mão que nos sustenta, a voz que nos consola, o abraço que nos envolve quando sentimos frio e solidão. A fidelidade é a promessa de Deus que nunca falha, que nunca abandona seu povo. Ele é fiel mesmo quando somos frágeis, mesmo quando nossas forças acabam, mesmo quando duvidamos. Para quem sofre, essa certeza é o maior conforto. Não estamos sozinhos, não estamos à mercê do acaso, não caminhamos por caminhos tortuosos sem um guia firme. Deus caminha conosco e sua bondade e fidelidade não nos deixam. O salmista também declara que voltará à casa do Senhor enquanto viver. Isso mostra um desejo profundo de estar perto de Deus, de viver em comunhão com Ele, mesmo nas dificuldades e lutas da vida. Para nós, essa casa é o lugar onde encontramos paz, perdão, consolo e esperança. É o lugar onde Deus se revela e onde podemos nos fortalecer para enfrentar o mundo. Jesus é o caminho para essa casa. Ele nos convida a permanecer nele, a estar perto do Pai. Só em Deus encontramos o descanso verdadeiro para a alma cansada. Este versículo final é uma promessa e um chamado. Uma promessa de que a bondade e a fidelidade de Deus nunca nos abandonarão. E um chamado para vivermos em comunhão com Ele, confiando em sua presença constante. Se você tem enfrentado dias difíceis, lembre-se, a bondade e a fidelidade de Deus estão com você hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Volte para a casa do Senhor, busque essa comunhão que fortalece, restaura e transforma. Essa certeza é o alicerce que sustenta o coração na tempestade. Obrigado por acompanhar essa reflexão profunda sobre o Salmo 23. Que essas palavras fortaleçam seu coração e renovem sua esperança a cada dia. Nunca esqueça, Deus é fiel. Ele cuida de você em todos os momentos. Mesmo quando tudo parece escuro, Ele está presente. Se este vídeo foi um consolo para você, digite muito obrigado, meu Deus. Conte como tem sido sua caminhada, quais desafios enfrenta e como a fé tem sustentado você. Sua voz pode trazer luz para muitos que estão no vale escuro. Até aqui caminhamos juntos pela palavra. Que ela continue sendo seu guia e abrigo.
Quando os malfeitores, meus inimigos e adversários, se aproximam para me devorar, tropeçam e caem. Didi. Imagine a cena. Você cercado por quem quer te fazer mal, gente que não deseja nada de bom para você. São inimigos reais ou invisíveis. Pode ser um problema financeiro, uma doença, um relacionamento tóxico, uma voz interior que insiste em te derrubar. Eles vêm com força, com intenção clara de te destruir, de te fazer desistir. Eles querem te devorar. Mas o salmista revela algo surpreendente. Ele diz que esses inimigos, mesmo quando avançam, tropeçam e caem. Não é uma derrota por sorte ou acaso, é porque Deus está com ele, protegendo cada passo, segurando a sua vida. É a mão firme de Deus que faz o mal perder a força diante de quem confia nele. Se você está passando por momentos de ataque, de tentação, de crise, essa palavra é para você. Não importa o quanto o mal pareça forte e próximo, ele não tem a última palavra. Deus é maior. Ele é aquele que segura você quando suas pernas querem fraquejar. O tropeço dos inimigos também revela uma verdade dura. O mal nunca é invencível. Ele sempre tem um limite, porque o Senhor soberano está no controle. Mesmo quando o mundo parece estar contra você, quando tudo conspira para te derrubar, há uma força maior que protege seu caminho. Essa proteção não é mágica, não é ilusão. Ela tem um custo, tem um nome. Jesus Cristo, que sofreu, lutou e venceu para que você pudesse experimentar essa vitória. Ele conhece o peso da dor, da injustiça, do abandono, porque ele mesmo foi rejeitado e caluniado. Mas ele venceu tudo isso para que você pudesse viver com esperança. Isso não significa que você não vai sentir medo, nem que nunca vai cair. Mas mesmo quando o medo vem, mesmo quando a queda acontece, o que importa é quem te levanta, quem segura sua mão e impede que você se perca no abismo. Deus é esse levantador, esse protetor firme. Você já sentiu que seus inimigos, os problemas, as tristezas estavam te cercando? Que parecia que não havia saída? Essa palavra do Salmo é um convite para olhar para além do que você vê. Deus está na luta com você. Ele faz com que os inimigos que avançam tropeçam, que não alcancem seu objetivo final. A vitória é certa, porque quem te guarda é maior do que tudo o que pode te atacar. Salmo 27:3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim terei confiança. Quando a vida se transforma numa batalha, é fácil deixar o medo dominar o coração. Você pode estar cercado de dificuldades tão grandes que parecem um exército pronto para atacar de todos os lados. Pode ser um problema que não tem solução, uma doença que não cessa, um abandono que dói fundo. Tudo isso é como uma guerra que levanta suas armas contra você. O salmista, porém, mostra um caminho diferente para quem está nessa situação. Ele não deixa o medo vencer o coração. Mesmo com um exército diante dele, ele escolhe não temer. Mesmo com a guerra declarada contra sua vida, ele mantém a confiança. Essa é uma escolha difícil, que só é possível quando você deposita sua confiança no Senhor, porque o próprio Deus é a nossa força. É fácil pensar que a fé é simplesmente um sentimento bom que nos ajuda a passar pelas dificuldades, mas aqui o salmista mostra que a fé é uma decisão firme, um posicionamento interno diante da tempestade. Não é negar o perigo, não é fingir que está tudo bem, mas é resistir com coragem, porque você sabe em quem confiou. Você que está passando por sua própria guerra, por seu próprio exército, sabe que o medo muitas vezes é a primeira reação. Mas esta palavra é para te lembrar que o medo não precisa dominar. Você pode escolher a confiança. E essa confiança só existe quando sabemos que não estamos sozinhos, que o Deus que nunca falha está ao nosso lado. Jesus passou pela pior guerra, a guerra contra o pecado, a dor e a morte. Ele sofreu,
foi traído, rejeitado e carregou em si todo o peso do mal. Mesmo assim, ele venceu a morte na cruz. Essa vitória é o fundamento da nossa confiança. Quando você olha para Jesus na cruz, você vê o maior exército derrotado. E você tem a segurança de que Deus é maior que qualquer problema. Essa confiança firme, apesar das circunstâncias, é um remédio poderoso para o coração ferido. É um escudo que protege sua alma da ansiedade e do desespero. Mas ela não é algo que você conquista sozinho. É um dom que Deus concede a quem o busca de verdade. Agora, reflita. Você tem permitido que o medo tome conta do seu coração? Ou tem deixado que a confiança em Deus cresça dentro de você, mesmo quando tudo parece estar contra? A escolha está diante de você, e o salmista nos convida a afirmar essa decisão de fé todos os dias. O exército pode vir, a guerra pode se levantar, mas o seu coração não precisa ceder ao medo. Deus é seu comandante, seu defensor. Ele luta por você e com você.